Da cidade de Massaranduba, quando um irmão gêmeo matou o outro a golpes de foice e também de machado. Eu vou agora falar ao vivo com o repórter Rafael Gonçalves, que tem novidades sobre esse caso. Vem para cá, me acompanha. Boa noite, Rafael. Parece que finalmente a polícia prendeu o irmão assassino, é isso? Foi isso sim, Jomar. Muito boa noite a você e a todos os amigos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Paraíba. Esse crime familiar muito triste foi no dia 25 de novembro. No dia 25 de novembro, uma noite em que os irmãos Damião e Cosmo Medeiros da Silva, de 25 anos, estavam bebendo na casa do pai, uma casa bem simples, no sítio Cardoso de Cima, em Massaranduba. Eles viviam já numa sequência de conflitos. Irmãos que não se davam bem. Eram discussões frequentes, eram ameaças, intimidações e mais uma ocasião onde eles se encontraram na casa dos pais, onde eles estavam bebendo, houve uma discussão. Nessa discussão, o Cosmo Medeiros da Silva pegou um machado, uma faca e partiu para cima do irmão. Que o irmão prestes a dormir junto com o pai, estava conversando. O Cosmo entendeu que ali o irmão estaria soltando algum tipo de pilhéria, algum tipo de piada para ele, e aí começou a confusão. Sem chances de defesa, o Cosmo partiu para cima do irmão e contra ele desferiu vários golpes de faca e, por fim, o crime foi consumado com uma machadada que terminou decepando a cabeça do irmão. O caso gerou muita comoção naquela localidade. Eu lembro que estive no local, inclusive, conversando com o pai dos dois irmãos, que, muito abalado, um agricultor simples, trabalhador daquele que passa aí horas e horas debaixo do sol no roçado, contou, com muita tristeza sobre esse fato lamentável envolvendo os dois filhos. Hoje, durante a tarde, a Polícia Civil aqui em Campina Grande realizou a prisão do Cosmo, 2 meses depois do crime. Depois do crime que chocou os moradores e a família. O Cosmo falou em arrependimento, disse que vivia sendo ameaçado pelo irmão e se antecipou antes que o irmão fizesse algo contra ele. Vamos conferir. Já tem uma desavença já meio grande, já faz tempo já. E sempre quando eu estava na minha casa de Vargem Grande, ele ficava ameaçando, eu. E nesse dia ele chegou lá em Vargem Grande, lá no Cardoso. E a gente estava tomando ele sempre dizendo a meu pai que se eu fosse lá para Vargem Grande, ele me matava lá. E aí eu perdi a cabeça e tenho que fazer, agora. Está arrependido, Cosmo? Não era para ter acontecido, né? Já tinha praticado outro delito? Não. No tipo de... Não. Conta pra mim, você no dia lá, você viu ele falando de você, que o que o seu pai disse é que você achou que seu irmão estava falando de você, só que seu pai disse que o seu irmão estava falando de outra coisa totalmente diferente e você achou que seu irmão estaria lhe xingando ou lhe insultando. Aconteceu isso mesmo? Verdade, ele estava dizendo, que me pegasse lá na casa de Vargem Grande, como eu disse, do mesmo jeito. Pegasse eu dormindo lá e ia fazer um ato comigo. E nesse dia lá, ele estava lá na cama, mas meu pai começou a me xingar, dizendo lá umas coisas. Aí nesse momento eu evitei que em 3 cantos lá, que ele está perto de mim. Como eu evitei mesmo, todo mundo sabe lá. E aí teve um momento que eu fui para casa de um amigo meu lá e voltei de novo para dentro da casa do meu pai. E ele veio sempre atrás de mim com a faca e um resto de cachaça lá no litro. E aí eu perdi a cabeça, Vocês dois tinham bebido? Mas eu tinha bebido pouco, só um litrinho só. Mas tinha ocorrido discussão, briga, ou foi algo que no ânimo da bebida, lá no calor da emoção, terminou acontecendo? Não, tinha acontecido 2 dias antes atrás, a gente tinha discutido lá em Vargem Grande, eu e ele. Aí eu peguei e me saí do local, pra arrumar um canto pra mim, lá em Vargem Grande não dava certo pra mim já, por causa que eu tava com medo de estar dormindo e ele comigo, pegar eu dormindo, Aí eu já me saí do local e deixei a casa da gente lá em Vargem Grande pra ele ficar lá. E arrumar já outro canto pra mim, viver a minha vida, Nós recebemos uma denúncia via Disque 197, que é o Disque de Denúncia da Polícia Civil, informando que ele estaria escondido na casa de sua irmã, no sítio Cardoso, zona rural de Massaranduba.
Então, hoje, por volta das 14h30, nós fomos ao local e conseguimos efetuar a prisão do Cosmo, que não reagiu e confessou o crime, tanto informalmente quanto aqui no seu interrogatório, e alegou que matou seu irmão, o Damião, como forma de nas palavras dele, de se antecipar, já que Damião dizia abertamente que queria matá-lo. E a motivação seria uma disputa por bens da família. Eles tinham um imóvel no sítio Vargem Grande, ali na zona rural de Massaranduba, e o Damião estaria disputando a posse desse imóvel com o Cosmo. Lamentável, né? Mais uma vez a gente vê aí que a falta, né, de paciência, de amor, de um mínimo de tolerância terminou gerando as consequências que ficarão para sempre marcadas nessa família. O caso que agora se dá por encerrado, o irmão preso, morto, agora já tem aí a família, né, a possibilidade de seguir em frente diante de um caso como esse, com a certeza de que pelo menos o irmão, né, o Cosmo, vai ter como repensar e ponderar sobre o que cometeu. O crime se dá por esclarecido aqui na Central de Polícia, uma vez que o Cosmo, né, ele assumiu que praticou esse ato contra o próprio irmão. Ele segue aqui na carceragem da Central de Polícia, onde deve passar por audiência de custódia, depois ser encaminhado para um presídio aqui da cidade, depois que o mandado de prisão foi cumprido hoje à tarde, após quase 2 meses desse crime brutal, quando o Cosmo, né, permanecia, né, se escondendo em regiões de mata, recebendo apoio de populares, de pessoas que, de certa forma, muitas das vezes poderia nem saber quem era ele, mas dava ali um prato de comida, uma roupa, uma água. E assim, agora, mais um caso é esclarecido e a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, dá uma resposta à sociedade. Gilmar, daqui a pouco voltamos com mais informações direto da Rainha da Borborema. Ok, obrigado, Rafael, pelas informações aí ao vivo, direto de Campina Grande, mas você volta daqui a pouquinho trazendo mais informações aí da Rainha da Borborema. E é um caso que eu lembro, né? Todos nós ficamos chocados aqui, aliás, a Paraíba inteira ficou chocada com esse caso, principalmente com a fala do pai dos 2 irmãos, né? Do pai do Cosmo e do Damião, né? Talvez tenha sido até uma homenagem, são os nomes aí de 2 santos, né, da religião católica, São Cosme e São Damião, né? São Cosme e Damião. Mas aí a gente vê também uma coisa que se aproxima de um crime bíblico, né, que é o crime entre Caim e Abel, quando Caim matou Abel. Neste caso, segundo informações do próprio delegado Dr. Ramires São Pedro, que as motivações desse assassinato, aliás, da desavença entre os irmãos, era por questões aí patrimoniais, disputa de quem iria ficar com a posse desta ou daquela terra. A gente vê pela casa, então, do pai dos 2 irmãos, uma casa extremamente simples, parece até que é feita aí de pau a pique. E que tipo de propriedade, que tipo de valores eram esses que eles estavam aí brigando, se degladiando, se desentendendo, né? Pela casa, a gente vê que eram pessoas muito simples, muito humildes, aliás, né? E por tão pouco, porque aí está demonstrado que não eram pessoas de posses. Mas mesmo naquele pouco havia aí, então, a desavença entre os irmãos, quem é que ia ficar com este pedaço de terra, é meu, não é seu, não é seu, é meu, e culminou, infelizmente, já haviam bebido os 2 irmãos e, segundo o próprio Cosmo, deu essa informação à polícia, ele se antecipou às ameaças do Damião e resolveu, então, matar o Damião para que ele não fosse morto pelo irmão, né? Ele tomou aí, nas palavras dele próprio, uma medida preventiva. Matou para não ser morto. E
pobre da família que perde aí praticamente os 2 filhos, um para a morte e o outro agora para a cadeia. Mas que a justiça seja feita primeiro aqui na terra e depois que Deus aí tome as providências cabíveis e que ele entender necessárias para punir o Cosmo que matou o seu irmão Damião. Volta para mim, atenção, você vai ver agora também aqui no programa Cidade Alerta Paraíba, Polícia Civil prende 2 suspeitos de integrarem a famigerada chamada Gangue da Marcha Ré. E é claro que eles negam. Quando a polícia chega que prende, não fui eu, não sei, nunca ouvi falar, não é comigo, está havendo algum engano, estão aí sorrindo, tal. Daqui a pouquinho, então, você confere a prisão desses 2 suspeitos de integrarem a famigerada Gangue da Marcha Ré, que tantos prejuízos tem dado aqui às suas vítimas, especialmente aqui na região metropolitana de João Pessoa. Mais um caso elucidado. Preso suspeito de matar agente de saúde com mais de 10 facadas em junho do ano passado, lá em Campina Grande. Daqui a pouquinho você confere também com o repórter Rafael Gonçalves mais informações direto lá da nossa querida Rainha da Borborema. E sabe quem vai para o banco dos réus? Camila Marques. Ela é irmã